exposição apresenta um conjunto de quase 200 trabalhos de um dos artistas mais importantes da arte contemporânea brasileira e com reconhecimento internacional, que foi o Tunga, um artista que nos deixou em 2016, mas que nos deixou deixando um legado de mais de 40 anos de uma obra extremamente densa, diversa e poderosa. O que a gente tem aqui é um conjunto de trabalhos dele, cujo eixo central é o desenho. O Tunga foi mais conhecido como um grande escultor, entretanto ele nunca deixou de desenhar. O desenho é uma linguagem que permeia toda a trajetória do artista. E foi pensando nisso que a gente decidiu ter o desenho como um eixo central para pensar a poética do Tunga. Entretanto, o Tunga gostava de se chamar como uma espécie de clínico geral, não um especialista num só fazer, mas sim um artista que tinha um programa poético e que podia visitar diversas linguagens: o desenho, a escultura, o filme, a performance, a fotografia. Então, acho que essa exposição traduz muito do que foi esse clínico geral e poeta, através de um eixo central que é o desenho, mas em relação a esse desenho, em diálogo com esses desenhos, algumas esculturas pontuais, fotografias, vídeos, então acho que, e muitos textos, a presença forte de textos do Tunga, né? Tantos textos no sentido de narrativas poéticas, que tinham estatuto de obra no trabalho dele, quanto também trechos de entrevistas do pensamento do Tunga. O Tunga era um artista que se expressava de maneira muito clara e muito interessante, é uma visão mesmo sobre a arte no sentido mais amplo que o público vai poder ter através dessas entrevistas do Tunga. Então, em linhas gerais, é isso que o público vai ver. Eu acho que é interessante também a gente falar um pouco do título da exposição, tirado de um caderno de anotações do Tunga, O Rigor da Distração. Esse título condensa uma ideia muito importante para o artista, qual seja, Tunga dava um valor muito grande para a dimensão onírica, para a dimensão dos sonhos, aquilo que acontece enquanto o inconsciente está aflorando. Ou seja, essa distração do título é prima dos sonhos. É como se fosse um sonhar acordado. E o que quer dizer, então, o rigor da distração? Significa imputar um rigor, uma construção, uma intencionalidade a esses nossos momentos de devaneio, de distração, de sonhos. Ou seja, né, ele gostava de ter uma frase dele que está na exposição, que ele diz: todo mundo sonha, isso é matemático. Todo mundo sonha, todos nós, cada um a seu modo. Entretanto, 99% das pessoas não dão a atenção merecida ao que acontece nos sonhos. O artista seria talvez essa pessoa que vai lá e, peraí, o que é isso? E faz com que a obra de arte é essa espécie de alquimia, né, entre um rigor, uma construção que se dá na vigília, mas se deixando perpassar por um fluxo inconsciente que é próprio da distração, do devaneio ou do sonho. Dessa maneira, a exposição do Tunga, realizada no Museu de Arte do Rio, ela, a partir dessa organização por conjuntos de ideias poéticas, essas constelações poéticas, baseadas, estruturadas com o desenho e que se expandem para outras técnicas, para outras formas de materialização desse universo, que vão desde a escultura, como uma grande base da sua expansão poética, mas passando também pela fotografia, pelo cinema e pela performance, e tendo o texto também como um elemento fundamental de seu processo, os textos ficcionais nos quais ele articula a sua imagética para a construção desse universo que é absolutamente particular e único desse grande artista brasileiro que foi o Tunga.
Eu acho que o Tunga, nesse sentido, endereça a todos nós, aos jovens que vão ver o Tunga pela primeira vez, ao público, a possibilidade que todos nós podemos realmente gerar um novo sentido diariamente. A gente tem isso desses caras que a sociedade inventou, como ele mesmo dizia, que se chamam artistas. No entanto, todos nós temos uma sensibilidade para esse mundo onírico, dos sonhos, dos devaneios. O Tunga também nos endereça a chance de uma existência, de um modo de estar no mundo mais intenso, mais atento a esse registro sensível, o registro do inconsciente. E quem sabe aí, nessa nova maneira de estar no mundo, uma existência mais intensa, mais interessante, mais curiosa pode advir. Eu acho que, sem dúvida, o encontro com a obra do Tunga guarda essa potência e ela está aqui pronta para ser animada por cada um que vier visitar a exposição.